1 Pedro, capítulo 5. Pode ficar assentado como está. Ouça com atenção aquilo que diz a palavra do Senhor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e confiamos que o Teu Espírito Santo há de despertar-nos mediante a explanação da Tua verdade, tocando em nossa consciência, em nossa razão, nos levando a compreender os males que nos cercam e a necessidade de nos refugiarmos em Tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã, enquanto estudamos a Tua bendita verdade, nós te rogamos em nome de nosso tão poderoso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Esse é o quarto sermão da série a respeito da luta dos salvos contra Satanás. E no sermão anterior, eu falei a vocês sobre os instrumentos de Satanás. Satanás tem como instrumentos suas hostes demoníacas. Nós não sabemos quantos eles são. São milhares de milhares. Nós não podemos vê-los, mas verificamos o resultado da sua ação neste mundo, na vida dos homens, e por isso eles são uma realidade. Além disto, Satanás usa pessoas incrédulas, sim, a fim de impedir o crescimento dos salvos. E isso Satanás fez desde o princípio da humanidade, realmente misturando aqueles que servem ao Senhor daqueles que o desprezam. Não é à toa que a Bíblia fala de forma tão severa a respeito do jugo desigual, da união em casamento, em negócios, em sociedades, entre crentes e incrédulos, porque os incrédulos são um instrumento nas mãos de Satanás. Finalmente, Deus usa os próprios salvos, quando estes permitem que Satanás domine a sua mente, a fim realmente de impedir que a sua vontade, que a obra de Deus neste mundo sofra debaixo da vontade de Satanás e dos seus instrumentos. Hoje eu quero falar sobre a estratégia de Satanás e explano isso da seguinte forma. Qual é o lugar das estratégias? O que é uma estratégia? Antes de tudo, a estratégia é resultado de um alvo. Ou seja, quando você tem um alvo, você terá que ter uma estratégia para cumprir este alvo. E o alvo de Satanás é muito claro e demonstrado em Isaías capítulo 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Qual é o alvo de Satanás? Sobrepujar Deus. O alvo de Satanás é apagar o nome de Deus deste mundo. O alvo de Satanás é ridicularizar Deus. É demonstrar que Deus não é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. Por que nós falamos tanto sobre a nação de Israel? E por que nós dizemos tanto sobre Israel ser o relógio profético de Deus neste mundo? Porque exatamente Deus estabeleceu numa nação tão frágil, de um território tão pequeno e tão odiada, a fim de demonstrar que onde Deus coloca a sua mão e onde Ele tem o seu plano, Satanás é incapaz de impedi-lo. Absolutamente, a nação de Israel foi a nação que mais vezes que procuraram mais vezes destruí-la, mas jamais conseguiram. Eles não poderão, porque Deus realmente tem ali o seu propósito. E todo o propósito de Deus é um alvo da destruição de Satanás. Por que Satanás então ataca a sua vida? Ele lhe impediu, ele não pôde impedir que você cresça em Cristo. Mas ele fará o possível para que você não ande pelo caminho apertado. Você carrega a imagem de Cristo em você e por isso você é um alvo dele. O seu alvo de destruir a glória de Deus, sobrepujar Deus, determina a sua estratégia. O que é a estratégia? É a decisão de quais armas serão usadas,
de quais pontos fracos serão atacados. E Satanás é muito coerente nisso, vamos dizer o seguinte: ele ataca nossos pontos fracos, a fraqueza da nossa carne, o uso de nosso tempo, o ataque a nosso intelecto, a confusão de nossas emoções. Foi Jesus mesmo que disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Satanás sabe disso. Satanás sabe das nossas fraquezas. E a sua estratégia é o quê? Atacar nossos pontos fracos. Então, esta estratégia determina como as nossas fraquezas serão atacadas. E Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele coloca armadilhas diante de nós. Ele está sempre armando o seu laço. Você não percebeu hoje? Desde o momento que você acordou, como ele colocou os seus laços diante dos seus olhos? Ou você não pensou que nesse domingo você merecia dormir um pouquinho mais tarde? Ou você não passou pela sua mente que neste domingo ficar em casa descansando seria uma melhor opção? Desde que sua mente despertou nessa manhã, Satanás coloca laços diante de você. Ontem ou durante a semana, quando ele lhe deu a ideia de talvez usar esse domingo para um dia de lazer com a sua família, você não percebeu o laço? Você não percebeu a corda diante do seu pescoço? Ele faz isso o tempo todo. E qual é a sua grande estratégia? João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Qual é a grande estratégia de Satanás? O engano. Nos enganar. Sua estratégia será sempre nos iludir, enganar-nos para que nós não percebamos o seu alvo maligno. Eu vou citar 3 enganos e depois demonstrar por que você deve estar atento diante deles. O primeiro deles, o engano maligno de que uma vida de submissão a Deus resultará no desperdício da nossa existência. É desperdício servir a Deus. É desperdício lutar contra o pecado. É desperdício dedicar sua vida às coisas do Senhor. Todo exercício espiritual é desperdício. É desperdício qualquer coisa que você faça tendo um alvo que vai além deste mundo. É interessante que essa foi a primeira estratégia usada por ele ainda no Éden. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você lembra como começou esse diálogo? O que foi que Deus disse, Eva? O que foi que Deus colocou diante de você? O primeiro fato que Satanás usou com Eva foi testar o conhecimento dela. O que Deus te prometeu? O que Deus lhe proibiu? É assim que Deus disse? E a indagação de Satanás visava exatamente afastar Eva da verdade de Deus. Ela acrescentou coisas que Deus não tinha dito, enfraqueceu o mandamento de Deus. Ela acrescentou ao dizer: olha, nós não comeremos, nem nele tocaremos. Deus não tinha dito isso. Além disso, ela enfraqueceu a verdade. Ao invés de dizer, certamente morrereis, ela disse, pode ser que nós morramos. Então nós não devemos comer desse fruto, porque pode ser que uma coisa muito mal vai acontecer. E Satanás simplesmente se volta a ela e diz, certamente essa coisa mal não vai acontecer. Essa é a estratégia dele. Satanás está nos tentando todo o tempo ao pecado, e ele está dizendo assim, olha, por mais que Deus tenha dito que as consequências serão estas, estas e estas, eu quero que você perceba que essas coisas não vão acontecer. E ele é tão astuto nisso, que ele começa a colocar exemplos diante de nós. Está vendo Ciclano?
Ele está há tantos anos na igreja. Ele faz isso e faz isso. Você viu que nunca, jamais aconteceu nada com ele. Muito pelo contrário, cada vez mais ele progride. Parece que a vida dele é cada vez melhor. Cada vez mais ele é feliz em tudo isso. Ele não está levando as coisas de Deus a sério. Ele não é um crente como você, que está sempre pensando nessas coisas. Ele é muito mais light, muito mais tranquilo. Realmente ele vive numa tranquilidade muito maior. Agora compare a vida dele e compare a sua. Ele está sempre fazendo isso. Ele fez isso com Asaf, ele fez isso com Jó, mostrando como a prosperidade desses homens demonstram que a vida tranquila deles é muito melhor do que esta vida de quem está preocupado com as coisas espirituais. E aquilo que ele disse a Eva, certamente não morrereis, ele diz a nós, olha, não se preocupe, não vai acontecer nada. Está tudo tranquilo. Ele agora acusa Deus de esconder a verdade, porque ele diz assim, porque Deus sabe. Ah, Deus sabe, mas Ele não quer contar para você. Deus quer te escravizar nesta vidinha que você tem. O egoísmo dele é tão grande que ele quer reservar as coisas boas apenas para ele. Ele quer lhe manter nessa vida limitada enquanto ele pode tudo. Deus sabe. Deus sabe realmente do que é a verdade e ele completa. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, quando vocês comerem desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como quem? Agora vocês vão mandar na sua própria vida. Satanás não estava mentindo. Sereis conhecedores do bem e do mal. Verdade, isso aconteceu naquele dia. Sabe qual é o problema? Sem poder para escolher o bem. A partir desse dia, vocês vão escolher só o mal. Serão escravos dele, mortos por ele. Satanás, ele procura colocar diante de nós que as coisas de Deus não são tão sérias. E que a única coisa que Deus quer na nossa vida é nos manter nessa vidinha e nessa escravidão, para jamais sermos como ele. No final, o que Satanás deseja é nos afastar da segurança da vida, na orientação de Deus, e nos colocar debaixo de uma vida exposta a todos os males que o pecado pode nos causar. Eu vou lhe dizer o que acontece, o que ele esconde de você quando ele mostra alguém, algum crente dizendo, está vendo todos esses anos dessa pessoa na igreja, ele não é tão ranzinza como você, não é tão preocupado como você, não vem a todos os cultos como você, não é realmente um crentão como você é, está vendo a vida dele tudo muito tranquilo. A única coisa que Satanás não lhe diz é que aquela pessoa, na maioria das vezes, não se trata de um filho de Deus. Aquilo que Deus faz com você, de discipliná-lo, não faz com ele, porque não é um filho dele. Satanás esconde a verdade. Ele está procurando o tempo todo nos mostrar como nós estamos perdendo o nosso tempo, como ele fez com você nessa manhã. 1 hora mais de sono, um dia mais tranquilo, um passeio revigorante, um tempo em família, não é uma boa justificativa? Pois tudo isso ele faz para realmente demonstrar que nós estamos perdendo o nosso tempo dando ouvidos a Deus. Em segundo lugar, o engano maligno de que satisfazer os desejos carnais é o melhor que podemos provar nessa vida. Logo após demonstrar isso para Eva, o verso 6 diz que o texto, a narrativa, ela continua assim narrando, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, então ela tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido, ele comeu com ela. Notem como Satanás apresentou, fez um marketing do seu fruto aqui, um marketing daquilo que ele queria induzir Eva. Primeiro, é boa para se comer, vai te dar prazer físico, o prazer que dá realmente é inigualável. Você nunca provou nada igual, Eva. Tem essas milhares de frutas aqui no Éden. Você já deve ter comido coisa maravilhosa aqui, mas nada é igual ao fruto dessa árvore. Deus escondeu o melhor só para Ele. Ele não quer que você toque no melhor. É uma árvore realmente boa para se comer. Olha, o prazer que comer esta fruta dá, nada se compara. Ela é agradável aos olhos. Agora, ele desperta a curiosidade de Eva. Há coisas que nós obtemos, não tem nenhuma utilidade na nossa vida. Na prática não serve para nada.
Você podia substituir por algo muito mais barato, por algo muito melhor. Mas você só adquire porque os seus olhos querem. Você quer ter na mão. Não era só boa para se comer. Você está vendo, Eva? Quem é que não deseja isso? Você consegue comparar qualquer outra fruta desse pomar com a fruta da árvore proibida? Não. Ela agrada os seus olhos e mais do que isso, é uma árvore desejável para dar entendimento. Você não tem como imaginar os resultados que você vai obter comendo desse fruto. É interessante que a mesma verdade é apresentada em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que significa desejo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, a concupiscência da carne, tudo aquilo que satisfaz o desejo por prazer, o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que os nossos olhos desejam possuir e a soberba da vida, tudo aquilo que satisfaz o nosso ego. Mas qual é a grande questão? Não é do Pai, mas do mundo. Então nós temos que responder uma pergunta. Não foi Deus que criou o mundo? E ao criar o mundo, Deus não disse que tudo que tinha no mundo era muito bom? Por que então Ele está dizendo que tudo que há no mundo satisfaz a carne, satisfaz os olhos e a soberba da vida? O que simplesmente Ele está dizendo aqui é aquilo que reflete o verso 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que Satanás tentou fazer com Eva aqui? Usar aquilo que Deus criou para satisfazer unicamente os desejos dela. Sabe o que Satanás faz conosco nessa estratégia? Ele usa aquilo que Deus nos deu para ser satisfeito de uma forma que Deus não aceita, que Deus não determinou, que Deus diz, não faça isso, vai trazer prejuízo para a sua vida. Tudo aquilo que Satanás lhe oferece deste mundo é como uma droga que entorpece. A imoralidade entorpece. A ganância entorpece, anestesia. A vaidade entorpece. Entorpece a sua mente, anestesia o seu coração, anestesia o seu juízo, anestesia o seu bom senso, anestesia o seu senso de perigo, anestesia o seu senso de piedade. As coisas do mundo anestesiam, entorpecem a nossa mente e o nosso coração. Você não tem mais medo de Deus. Você não tem mais temor por Deus. Porque os pecados deste mundo entorpecem a sua razão, entorpecem o seu juízo. Você não tem mais medo das consequências. O pecado é assim, busca sempre o seu extremo. É sempre um gole. É sempre um desvio moral, é sempre uma imoralidade, é sempre realmente uma desonestidade na ganância, é sempre um retoque na vaidade, é sempre um pontinho, mas o pecado nunca se contenta com um pontinho, ele quer a casa inteira, o caminho inteiro, e ele te entorpece. Você vai andando pelo caminho, os seus pés estão sangrando, mas isso não importa. Você toma o pecado nas suas mãos, ele lhe fere, isso não importa. Ele começa a mudar a sua fisionomia. Você está envelhecendo muito cedo. Ele está distorcendo a imagem de Deus em você. Você está se tornando realmente uma figura inconcebível, mas nada disso importa. Seus órgãos internos estão doendo por causa do pecado e de todos os abusos da vida, mas você não consegue notar isso. Certa vez eu fui na casa de um homem. Ele estava sentado na varanda num dia frio. Ele era absolutamente amarelo. Eu era ainda adolescente, eu nunca tinha visto aquilo. Ele sentado na cadeira, tomando sol da manhã, absolutamente amarelo. Era a casa de um dos meus tios, ele era cunhado do meu tio. Eu entrei na casa, perguntei para o meu tio quem era, ele disse, ele é irmão da minha esposa. Ele veio passar aqui alguns dias, ele não quis dizer os últimos dias, ele disse alguns dias. Por quê? Porque ele bebeu toda a sua vida,
Agora os seus órgãos internos, seu fígado já não suportam mais. A cor que você está vendo é a consequência do que o álcool fez nele. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas, para minha surpresa, quando eu saí e passei por ele de novo, ele tinha um copo na mão e uma garrafa de bebida em seus pés. Era visível aquilo que o pecado tinha feito nele, mas ele simplesmente era incapaz de enxergar aquilo. Assim é o pecado. É isso que Satanás quer de nós. Nos desfigurar pela prática do pecado, para que nós não percebamos o que está acontecendo conosco, para que nós não percebamos naquilo que nos tornamos. Essa é a estratégia dele. Nos anestesia. Para que quando então nós percebamos, é tarde demais. Os últimos dias chegaram. Por fim, o engano do pecado também é um engano maligno, em distorcer a verdade da palavra de Deus para o nosso próprio prejuízo. É isso que nós enxergamos em Mateus 4, quando então Satanás tenta o Senhor Jesus. Não é de se estranhar que na sua estratégia ele use até a palavra de Deus para semear o engano entre o povo de Deus. E ele não teve a menor ideia, realmente ele não teve nenhum juízo. Ele tentou isso contra Jesus, contra o próprio Deus. Os versos 3 e 4 dizem assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus. E aqui Satanás tenta Jesus, por meio do pecado, de optar pela prioridade errada. Tu não és o Filho de Deus? Você já notou essa estratégia? Você não é um crente? Você não vai na igreja? Você já não é um salvo? É assim que ele começa. Você não está andando para o céu? Você não é um filho amado de Deus, favorecido dele? Você não é tão especial aos olhos de Deus, ao ponto de ele chamá-lo o seu próprio filho? É isso que ele usa contra Jesus. Se tu és, prova para mim que tu és, manda que essas pedras se tornem em pão. Jesus estava 40 dias sem comer. Havia uma necessidade lícita. Ele diz: não há necessidade? Como que pode um filho de Deus estar diante de tal necessidade? Basta uma coisa. Você tem poder para que essas pedras se transformem em pães? Faça isso. Se Jesus tivesse feito isso, ele estaria invertendo as prioridades. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes podia também transformar pedras em pães. Mas ele inverteria a verdadeira prioridade na vida dele, servir a Deus. Quantas e quantas vezes Satanás não nos faz a mesma coisa? Coisas lícitas. Sabe como normalmente Satanás nos afasta das coisas espirituais? Eu estou lendo um livro muito interessante. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Acredito que existe um livro com esse título. Morcegão. Diabo, um demônio mor, escreve para um demônio que ele está treinando. C.S. Lewis escreveu esse livro. Compre esse livro. Esses dias encontrei num sebo em promoção e comprei. Eu já tinha lido ele de forma digital. Então, o morcegão começa a ensinar o diabinho novo como que ele faz para desviar os crentes. E ele conta que o crente estava muito bem lá no trabalho, na sua mesa, trabalhando. Um outro crente se aproxima e começa a falar das coisas de Deus. Se o diabinho mor atacasse o crente diretamente, ele ia perceber. Mas assim, você não ataca ele diretamente, você só lembra ele que está na hora do almoço. Então você diz para ele assim: você está perdendo seu tempinho aí, está passando a hora do seu almoço e você não está com fome. Assim você facilmente o afasta de qualquer influência da palavra de Deus ao coração dele. E não é assim que ele faz conosco? Invertemos as prioridades, falando a nós sobre coisas lícitas. Você precisa de descanso. Você precisa de isto ou daquilo ou daquele outro. E assim ele tem agido desde o Éden, oferecendo realmente a concupiscência da carne aos filhos de Deus. Os versos 5 a 7 citam assim:
Então o diabo transportou a cidade santa e, colocando sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora Satanás se volta a ele e simplesmente quer tentá-lo através do pecado, da insubordinação à perfeita vontade de Deus, tentando Deus agir, obrigando Deus a agir. E novamente aqui ele coloca em voga a posição privilegiada de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, o teu pai não te fez promessas? O teu pai não lhe deu promessas incríveis? Vamos colocar uma delas em prática? Vamos abusar da liberdade, vamos abusar do nosso direito e vamos abusar da nossa autoridade. Vamos fazer Deus se mexer um pouco. Se joga daqui. Certamente Deus vai mandar os anjos. Você não vai estar nem na metade do caminho. Os anjos já vão estar lá te amparando e fazendo que você tenha uma descida suave. Ao dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, ele está dizendo para Satanás: ei, com Deus não se brinca. Você não testa Deus. Mas é isso que muitas vezes Ele quer que nós façamos. Colocar Deus à prova, testá-lo, através dos desejos dos nossos olhos. Mas Satanás foi adiante. Olha os versos 8 a 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos no mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora Satanás tentou a Jesus através do pecado da infidelidade a Deus, em troca de uma recompensa desejável e fácil. Não é este reino que tu quer? Eu te darei. Basta apenas uma coisa: se prostre diante de mim. Você já viu como Satanás coloca ofertas tentadoras diante de nós? Seu casamento não vai bem? Satanás tem ofertas tentadoras para você. Talvez você não está no seu trabalho recebendo aquilo que você acha que merece. Satanás tem 1001 opções. Alguém escreveu assim, que todas as vezes que um crente quer se afastar do caminho de Deus, Satanás já tem um barco pronto. Está prontinho ali. Basta você entrar. Jesus respondeu a ele com a palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, ou seja, eu vou ser fiel ao meu Deus. Satanás ofereceu um caminho fácil e rápido para Jesus atingir seu objetivo, assim como ele fez com Eva. É fácil tornar-se igual a Deus. Ele mexeu com o orgulho de Eva, mas esqueceu de mencionar o preço que a condenaria. Uma estratégia preferida de Satanás é utilizar a palavra de Deus para nos enganar. E Jesus nos mostrou como nós devemos agir, usar a palavra de Deus sem distorcê-la. Literalmente, coloque-se no seu lugar. Eu lhe disse que Satanás lhe engana, lhe demonstrando que você está perdendo a sua vida, perdendo seu tempo servindo a Deus. Que você devia provar muito mais do pecado, de tudo aquilo que o pecado tem a lhe dar. Que você realmente pode usar da palavra de Deus da forma que você bem quiser, como se Deus fosse obrigado a cuidar de você. Nenhuma dessas estratégias é nova. O diabo é antigo e velho. Ele realmente nos conhece. Ele tem nos observado pelos últimos 6.000 anos. Ele junta a sua inteligência com a sua experiência. Mas a sua estratégia nunca muda. A minha pergunta a todos nós é: se a estratégia sempre é a mesma, por que nós continuamos a cair? Por que nós continuamos a fraquejar? Se nós sabemos sobre as estratégias de Satanás, por que parece que ele está lidando com recrutas, sempre surpreendidos por aquilo que ele está fazendo? Irmãos, a maioria de nós já tem tanto tempo na vida cristã que não deveria ser surpreendida por Satanás. A maioria de nós já devia ter os olhos abertos para a estratégia e para as ciladas dele. O que nos falta? Quantas e quantas vezes Satanás tem nos amortecido com o pecado que ele nos oferece? Nós sabemos o que acontecerá.
O pecado vai amortecer o nosso coração, anestesiar a nossa razão, e nós sabemos a consequência disso, o desastre disso, e nós caímos. Satanás traz a palavra de Deus, e quer nos dizer como nós somos importantes e não precisamos depender de Deus. E nós caímos. Satanás nos diz que nós estamos perdendo o nosso tempo com as coisas de Deus. Nos dá 1001 lindas razões para nós concordarmos com ele. E nós caímos. Nós caímos sempre nas mesmas ciladas. Sempre nos mesmos quesitos. Sempre nas mesmas artimanhas de Satanás. E parece que nunca abrimos os olhos. A maior artimanha de Satanás com os homens é que os homens não acreditem que ele exista. A maior artimanha de Satanás com os crentes é achar que aquilo que Pedro diz na sua carta não é verdade. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele não é um gatinho que te arranha, ele é um leão que te despedaça. Fique na cama e você vai provar disso. Tenha um dia de sossego e não na casa de Deus, você vai provar disso. Dê lugar aos pequenos vícios que ele coloca diante de você e você vai provar disso. Dê lugar à imoralidade, à ganância ou à vaidade que ele coloca diante de você e você vai provar as garras de um leão, não a língua de um gatinho. Ele não quer lhe machucar, ele quer lhe tragar. Sabe o que quer dizer isso? Lhe destruir. Tenha cuidado. A sua vida comprada por Cristo vale mais do que o prazer do pecado nesse mundo. Foi sobre Moisés que Hebreus 11 disse que ele escolheu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. É isto. Faça isso, siga este caminho. A estratégia de Satanás não mudará, mas ela pode encontrar-nos mais fortes e decididos. E é isso que deve acontecer. Resistir firmes na fé. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos, porque diante das tentações colocadas pelo diabo diante de nós, nós temos um tão grande Salvador que intercede por nós. Não fosse o Senhor Jesus Cristo, já estaríamos destruídos há muito tempo, mas é Ele que nos mantém diante da nossa fraqueza, diante das nossas debilidades. E nós te louvamos por ter nos dado ao Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pela vida de cada um de nós, rogando que o despertar do Teu Espírito, o fortalecimento dEle, nos leve a usar a armadura do Senhor como deve ser usada, a fim de não sermos enganados neste mundo, mas andarmos dentro da Tua vontade. Despede-nos agora debaixo do Teu cuidado. É nossa pretensão estarmos novamente aqui à noite, se assim o Senhor permitir. E assim nós te agradecemos em nome de nosso tão poderoso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar-nos em pé, irmãos. O irmão Wesley vai vir e nós vamos nos despedir cantando. Confie em Deus de coração, não te estrebe no teu entendimento. Confie em Deus de coração, confie em Deus. Nos teus caminhos em todos reconhece-o, e Ele te endireitará. Confie em Deus de coração, confie em Deus. Nos teus caminhos em todos reconhece-o, e Ele te endireitará. Confie em Deus de coração.
coração, de coração. Confie, confie em Deus, confie em Deus, de coração, confie em Deus. Amém. Podeis sentar, irmãos, faça sua oração. Senhor abençoe, excelente dia a você.